Paciência pra você. Se seu corpo se sente descabeça, se a cabeça viaja, e mesmo assim te cai. Se eu pisar no solo, teu coração dispara. Boa noite. Comentário. Boa noite, vamos chegando. Deixa eu pingar um colírio que a minha lente está super seca. Oi, Maria do Carmo, boa noite, sempre pontual, maravilhosa. Olha, vou botar um filtro, uma maquiagem maravilhosa. Não tô podendo usar maquiagem, tô com alergia, então tem que ser filtro. Vamos convidar as pessoas. Quem pode se interessar sobre esse tema, manda aí aviãozinho. Minha amiga Jane, que está em Portugal. Os alunos de constelação. Seus ancestrais. Acho que eu mandei já para todo mundo. Boa noite, Bibi, Fran. A música de fundo era Samba dos Ancestrais, Martinho da Vila e Martinária. Depois vocês pesquisem aí no YouTube. Não quer parar de tocar. Agora parou. Feliz ano novo para todos nós. Esperanças renovadas. Planejamento do ano na mão. Bom, tentando sumir aqui com as letrinhas para eu poder me ver, mas eu não consigo. O papo sistêmico de hoje, né? A ideia é que, assim, como eu estou de férias do curso de constelação, manter esse conhecimento ativo em dia, né? E compartilhar com quem se interessar sobre o tema, né? E aí eu escolhi o tema Minhas Raízes para falar um pouquinho da constelação, né? O que eu quero trazer com esse tema Minhas Raízes, nossas raízes, né? É que as nossas raízes, elas podem ser fortes
ou elas podem ser frágeis. E essa fortaleza ou essa fragilidade, ela vai ficar muito visível, aparente, na nossa saúde, no nosso sucesso, nos nossos relacionamentos, no nosso equilíbrio, em como a gente olha para a vida, como a gente recebe a vida, né? Muitas pessoas atualmente estão passando por uma crise depressiva profunda ou crise de ansiedade. A gente pode até levantar essa hipótese, como estão as raízes dessa pessoa, né? A gente tem visto aí um enfraquecimento do vínculo familiar, né, da instituição família, um dispersar da própria família dentro de casa, né, com as redes sociais. Dificilmente você vê uma família que senta à mesa para fazer as refeições, os pais que se interessam pela vida dos filhos, pergunta como foi seu dia na escola, pergunta dos seus desafios, das suas conquistas, né? Isso parece que ficou resumido à literatura ou às novelas. No dia a dia isso está cada vez mais raro, infelizmente. Mas isso foi só uma parte, porque o que eu quero trazer aqui é o olhar sistêmico para as nossas raízes. Imagina que nós somos um arbusto, um bambu. Acho que todo mundo já viu um bambu, né? Ele tem uma haste bem fininha, ele passa um ar de fragilidade, de ser uma planta bem frágil. E o bambu, ele demora bastante para crescer, né? Mas enquanto você planta o bambu e você não vê aquela árvore crescendo rapidamente, não quer dizer que ele não esteja crescendo. A sua raiz está crescendo para dentro da terra. A força desse bambu está nas suas raízes. Então, assim, ele suporta ventanias, ele suporta chuva, né? Porque ele tem raízes fortes. São das suas raízes que vem a sua força, que vem a sua alimentação, que vem o seu preparo para encarar os desafios da vida. Por acaso entrou aqui uma pessoa cujo final chama-se bonsai. Então essa pessoa deve saber do que eu estou falando, a importância das raízes, né? A força das plantas está nas suas raízes. E a nossa força de vida também está nas nossas raízes. Ah, Ramona, mas que história é essa? O que é a nossa raiz? Quem são essas raízes, né? O que são? Quem são? Boa noite, bem-vindos. As nossas raízes são os nossos ancestrais. Tem gente que eu não consigo dar tchau. Eu clico aqui e o tchauzinho não vai. Os nossos ancestrais são as nossas raízes. Nossos ancestrais diretos, nossos pais biológicos, mesmo que você não os tenha conhecido, você traz na sua genética e no seu comportamento traços muito fortes desses ancestrais. Você não precisa tê-los conhecido, mas todo o aprendizado deles, todas as experiências pelas quais eles passaram, de alguma forma está registrado em você. O seu DNA, ou através do que os cientistas chamam de epigenética, que é essa herança comportamental. É muito comum uma pessoa ter um comportamento, por exemplo, um jeito de andar, um jeito de falar, um gosto musical de um avô, de um bisavô que ele nunca conviveu. É muito comum um filho crescer longe de um pai e conhecer esse pai com 20, 30 anos e quando chegar perto desse pai se assustar.
é o jeito de andar, o jeito de segurar o garfo, a entonação que dá ao falar, e eles nunca conviveram, né? Então a ciência está trilhando esse caminho da epigenética para explicar essas semelhanças comportamentais e até mesmo o que a gente vê nas constelações familiares. Como que uma pessoa repete um padrão, repete um destino de um ancestral que ela não conviveu, né? Isso a epigenética já está começando a explicar. Fato é que a constelação, ela é fenomenológica e toda a sua ela tem um arcabouço teórico que bebeu de várias fontes, né? Mas ela se constituiu através da experiência prática dos milhares de workshops que o Bert Helling fez ao redor do mundo, né? E ele foi criando essa teoria, essa base científica através da prática, através da experiência. Então, algumas situações eram muito repetitivas em várias culturas, tá? Por exemplo, mulheres que no seu sistema tiveram índias, em países, no Brasil, por exemplo, né? É muito comum você ouvir falar: a minha avó, ela foi sequestrada, meu avô era português, o espanhol, passou pela tribo de cavalo, gostou da minha avó, puxou e levou. Essa experiência, convenhamos, traumática para essa índia menina, é passada epigeneticamente para as gerações futuras, ok? O que vai acontecer? Lá na frente, 2 gerações, 3 gerações na frente, uma ou mais mulheres dessa família pode apresentar uma grande dificuldade de confiar nos homens. Pode ser até que ela nunca tenha ouvido falar nessa história. Ou sim, ela pode ter ouvido falar, né? Se ela ouve falar, essa insegurança em relação aos homens vai ser reforçada, porque ela cresceu ouvindo uma história, né? Isso acontece com todos nós. Porém, isso não é uma situação sine qua non. Ela pode nunca ter ouvido falar. Essa história pode ter sido um tabu, um segredo nessa família, e mesmo assim ela desenvolver esse sintoma de dificuldade de confiar na figura masculina. E isso vai ficar presente em relação ao chefe, em relação a amigos, em relação a familiares, em relação a companheiros de vida, né? Isso pode vir prejudicar enormemente a vida dessa pessoa, né? Ao ponto dela ser, por exemplo, invadida por um pânico, por um pavor e querer fugir de um relacionamento, literalmente fugir, assim como a sua ancestral teve essa sensação na hora do registro traumático dela. Por exemplo, imigrantes, pessoas que têm imigrantes na família. Vamos combinar? Vamos chegar num consenso que antigamente não devia ser tão fácil imigrar para um outro país como é hoje, né? Hoje você tem informação, você tem rede social, você tem instituições que te dão todo o respaldo, enfim. Antigamente não, a pessoa vinha clandestina num navio, meses clandestino num navio para chegar num país que não falava o idioma, que não conhecia ninguém, e ter que sobreviver, deixando a família para trás. Muitos deles perderam o contato para sempre. Então, você imagina quantos traumas, quanto sofrimento nesse processo de migração nossos ancestrais passaram, ok? E aí o que acontece? Esse registro vem também, tá? Não vem só registro ruim não, tá, gente? O registro bom, ninguém vai fazer uma constelação, ninguém vai para terapia para dizer assim, olha, meu sistema tem uma história de prosperidade, abundância muito grande, eu tô repetindo esse padrão, eu tô feliz pra caramba, eu tô aqui porque eu quero ver isso, porque eu tô estranhando isso.
Ninguém faz, né? A pessoa tá feliz, a pessoa tá de boa, tá tudo certo, a pessoa não vai procurar terapia, não vai procurar constelação, né? Então, assim, a gente trata dos traumas, a gente trata dos sintomas e normalmente tem sofrimento envolvido. Então, você imagina que lá na frente, um descendente desse imigrante, ele pode apresentar, por exemplo, um transtorno de ansiedade frente a mudanças. Mudança de casa, mudança de emprego, mudança de cidade. Ele pode ficar completamente paralisado, apavorado. Acontece que esse medo não é genuinamente dele, esse medo foi herdado desse ou destes ancestrais que tiveram essas experiências difíceis com a mudança de país, tá? Então isso foi só para ilustrar como que na constelação a gente vê pessoas repetindo destinos e repetindo comportamentos, né? Isso para a gente chegar nas raízes, que são os nossos ancestrais. E o nosso primeiro sistema é a nossa família. Mas a gente também tem o nosso sistema cultural, por exemplo, o país que nós vivemos, o Brasil. O Brasil, o nosso sistema cultural, o Brasil, ele conta pelo menos de índios, negros e europeus. Então nós temos esses três elementos pertencendo ao nosso sistema cultural. E isso é muito importante se eu tenho na minha família descendente indígena, descendente de negro, se eu sou negra, né? Ou mesmo se eu sou uma índia, ou misturei aí índio com europeu, enfim, não importa. Eu vou trazer mais fortemente a carga desse povo, do povo indígena, do povo negro, que sofreu muito, que foi dizimado, foi massacrado. Então, eu posso, por exemplo, ter um problema muito sério de autoestima e de me dar o meu alto valor. Eu posso ter um distúrbio de autoavaliação, de autoimagem, por conta das experiências dos meus antepassados, tá? Isso tudo acontece no âmbito do inconsciente. Então, pode ser que quem está assistindo e não tem noção do que é uma constelação familiar, tenha um pouquinho de dificuldade de entender, tá? O ideal seria realmente vocês assistirem um workshop, participarem, para vocês entenderem do que se trata, tá? Bom, então o nosso primeiro sistema é a nossa família. Depois tem outros sistemas, né? Tem o sistema da nossa segunda família, quando a gente casa. A gente tem o sistema educacional, que é a nossa escola, faculdade. A gente tem o sistema empresarial, a gente tem o sistema jurídico, a gente tem o sistema religioso. São vários sistemas ali interagindo, cada um com as suas características. Mas o mais importante, em se tratando de sintoma, é o sistema familiar seguido do cultural, beleza? Então o nosso sistema ele é composto dos nossos ancestrais. E os nossos ancestrais diretos são nossos pais biológicos e todos aqueles que vieram antes, avós, bisavós, tataravós, quadrivós e por aí vai. Milhares e milhares de pessoas que viveram antes de nós, que tiveram experiências felizes ou trágicas, ou as duas, e que fazem parte de quem a gente é hoje. Se a gente é o que é, em força ou em fragilidade, ou em sintoma, ou em doença, ou em saúde, a gente deve muito a estes ancestrais. É a nossa herança genética, a nossa herança epigenética. E aí, eu estava falando, né, que quando a gente fala de pais e ancestrais, é da família biológica, tá? A família adotiva vai ficar para um outro tema, ela entra para o sistema, mas o que tem mais peso é o biológico, tá?
E aí, o que acontece? Eles são nossas raízes. E o que vai fazer uma raiz ser forte ou ser frágil? Enquanto planta, vai ser o trato que você dá ao solo. Se você molha, se tem sol, se tem sombra, se tem adubo, né? Se tem investimento ali, ou do ambiente, ou de uma pessoa manipulando aquela planta, aquele solo, vai tornar essa raiz forte, as condições necessárias, né? Na visão sistêmica, o que vai tornar uma raiz forte é que as 3 leis das relações humanas, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, elas estejam funcionando. Principalmente no que se trata de ancestralidade, de pais, de raízes, a lei do pertencimento. Existe uma consciência maior, uma força maior, que faz de tudo para garantir que todos que nascem num sistema pertençam, ou ainda que todos que adentram um sistema, existem formas de adentrar o sistema, continuem pertencendo. E as exclusões causam essa fragilidade nas nossas raízes, que podem se manifestar através de doenças, através de o que a gente chama de emaranhamento sistêmico, né? A gente fica embolado, emaranhado com o destino dos nossos ancestrais. Então a gente tende a repetir comportamentos, escolhas, destinos mesmo, e destinos trágicos, né? Tem as famosas maldições hereditárias. Por exemplo, famílias onde todos os filhos morrem cedo. Famílias onde ocorrem muitos acidentes, mortes por acidentes de carro, de avião. Então a gente chama isso de destino trágico, né? Famílias onde as mulheres não conseguem se casar. Elas ficam sempre num lugar, digamos assim, se envolvem com homens casados, né? Ou elas só encontram companheiros ou companheiras, né? Para relação sexual, mas elas não conseguem fazer aquele vínculo duradouro de constituição de família, enfim, né? Então, assim, são padrões que se repetem. Então, quando você vê um padrão se repetindo na sua família, de geração após geração, isso pode ser um sinal de um emaranhamento sistêmico, tá? Então, a exclusão de membros da família, a exclusão do nosso sistema, ela vai causar desequilíbrios que podem ser da ordem das relações, saúde, prosperidade, abundância, tá? Principalmente a exclusão dos nossos ancestrais diretos, pai e mãe. E aí isso é uma grande polêmica, né? É preciso passar um tempo, vivenciar as constelações, assistir os workshops, participar como representante, constelar suas questões, né? Se aprofundar em literatura, talvez fazer algum curso de formação, para que a gente possa começar a expandir um pouco a consciência e sair dos dogmas e dos julgamentos, das críticas, dos julgamentos e dos padrões, né? Esses padrões, essas formas de como deve ser uma mãe, como deve ser um pai, às vezes nos levam a julgar, criticar e apontar o dedo para os nossos pais. E aí, como os nossos pais são nossas raízes, nós estamos enfraquecendo as nossas raízes. E aí, como que eu faço para me fortalecer? Incluindo esses pais, incluindo esse sistema,
incluindo as pessoas que pertencem a esse sistema, sejam elas, entre aspas, boas ou más, sejam elas exemplos, tudo entre aspas, tá? De moral ou não, sejam elas diferentes ou não. Por exemplo, se existem assassinos na sua família ou na minha, eles pertencem. Não é porque eles cometeram um ato considerado criminoso na sociedade que eles deixam de pertencer, ok? Hoje em dia eu acredito que seja menos comum, mas ano passado era muito comum, né? As pessoas que tinham uma opção sexual diferente do padrão, elas eram expulsas de casa, eram excluídas, né? E isso gerava muito sofrimento para a família inteira, né? Às vezes o pai expulsava, a mãe concordava porque a mulher antigamente não tinha voz, o homem era o provedor da casa, a mulher era submissa e ela tinha que ver, às vezes, o único filho sendo expulso de casa, enfim, por se descobrir homossexual, né? Homoafetivo. E essa exclusão, ela vai ter uma consequência em todo o sistema, na pessoa que foi excluída, na pessoa que excluiu, e isso vai ficar reverberando em gerações futuras, até que esse sistema olhe para isso e repare de alguma forma essa exclusão, incluindo de volta, né, ao sistema, apaziguando esse sistema. E isso é bem difícil, né? Quando se tem quando uma pessoa passou por um abandono, que a gente chama de fluxo de amor interrompido, um filho que foi doado, um filho que foi criado sozinho por um dos pais, e esse pai ou mãe que permaneceu não tinha condições emocionais, né, de lidar com esse filho, né? Filhos que passaram por situações de privação de afeto, de subsistência, ou até mesmo sofreram agressões psicológicas ou físicas. Para tomar esse pai e essa mãe no coração, para fortalecer a sua raiz, vai levar um tempo, é um processo. Não é numa primeira constelação, sabe? Assim, nós, enquanto consteladores, não podemos e não devemos direcionar e exigir e cobrar nada. A gente só mostra a visão da constelação, como funciona, e a pessoa fica livre para mudar o seu olhar, para reelaborar, reescrever a sua história ou não. E tomar pai e mãe no coração é simplesmente reconhecer que por causa desse homem e dessa mulher, nós nascemos, né? Em algum momento a alma deles permitiu a geração de um filho, num outro momento ou a mãe ou o pai ou ambos fez a escolha de deixar esse filho nascer. Isso já deveria bastar frente à experiência que é uma encarnação, frente à experiência que é estar vivo, estar vivendo, e tudo mais que a gente viveu a partir do nosso nascimento, né? As nossas conquistas, a nossa felicidade, os nossos matrimônios, a maternidade, tudo isso de mais sublime e maravilhoso que a gente viveu, foi porque esse homem e essa mulher se encontraram e deixaram a gente nascer. O que eles não puderam dar, eles não puderam dar. E a gente vai ter que dar conta disso. Enquanto adultos, a gente vai ter que dar conta disso. Seja na terapia, seja na constelação, seja no centro, seja na igreja, seja sei lá como, ok? A gente tem que dar conta, porque pai e mãe não são super-heróis, eles são um homem e uma mulher comuns, com suas dores, com seus sistemas familiares, às vezes muito pesados. Então pai e mãe deprime,
Pai e mãe tem doença mental, pai e mãe tem vontade de desistir, pai e mãe perde a paciência, né? Pai e mãe é passível de cometer um crime ou uma violência, sabe? Então, acho que a gente tem que tirar um pouco essa visão romântica, essa visão religiosa de pai e mãe como um Deus e uma deusa intocável, no pedestal perfeito, porque isso não é da ordem humana, né? Então, o primeiro passo para fortalecer as nossas raízes é tomar pai e mãe no coração, é buscar saber qual é a história que nos precedeu, né? Quem foram nossos ancestrais, de onde eles vieram, que cultura é essa, o que aconteceu na história de vida deles. Algumas pessoas vão ter acesso a isso, outras não. Por exemplo, eu conheço parcialmente a história da minha mãe, mas conheço muito pouco da história do meu pai. E assim como eu, tem pessoas que infelizmente também não vão ter esse acesso integral à história, mas assim, o mínimo que você souber já é muito, muito interessante, tá? Então assim, incluir não só os pais, os ancestrais, mas incluir, gente, tudo o que aconteceu na história deles, tá? As mortes, as crianças não nascidas, os abortos, os excluídos, né? Como eu já citei aqui alguns casos, os doentes mentais, os assassinos, incluir. Essa é a nossa família, essa é a nossa origem, né? Uma infância difícil, uma infância mais pobre, mais dura, isso faz parte de quem você é hoje. Não exclua a sua origem, né? Eu vejo, assim, eu conheço pessoas diversas, né? De diversas experiências, por exemplo. Eu conheço pessoas que tiveram uma infância no sertão, muito pobre, muito difícil, e que vieram para a capital, para São Paulo, Rio de Janeiro, e que cresceram muito através da luta, do trabalho, né? E elas têm orgulho de dizer: minha mãe era costureira, meu pai era pescador. E assim, a partir do momento que eles que eles conquistaram bens materiais, né, condição melhor de vida, eles fizeram questão de retribuir a esses pais, né? Dar uma casinha melhor, pagar um plano de saúde, e tem muito orgulho porque eles sabem que os pais eram muito pobres, vieram de um sistema muito pobre e se desdobraram para dar o possível, mesmo que o possível fosse uma refeição por dia, né? Então, nessas pessoas não há revolta e não há exclusão, nem dos pais e nem da sua própria história. E eu conheço também pessoas que da mesma forma tiveram uma origem bem humilde, com os pais também humildes que não puderam estudar e que sentem vergonha da sua história, vergonha dos seus pais, né? Isso virou um tabu. Isso não é falado, isso é quase que tem um esforço para esquecer esse passado. E aí eu te pergunto, né? Qual desses dois exemplos está com a raiz mais forte, mais fincada na terra? Aquele que inclui toda a sua história difícil e honra os seus pais, ou aquele que exclui as histórias difíceis e os próprios pais? O primeiro exemplo vai estar mais forte, ele vai estar mais apto para encarar os desafios da vida, sabe? Com dinheiro ou sem dinheiro. Ele entendeu a importância da vida, a importância do amor,
a importância de honrar as suas origens. Ele não exclui nada, sabe? E isso é muito bonito, e é isso que a constelação tenta nos ensinar o tempo todo. Já a pessoa do exemplo 2, ela exclui uma série de coisas, ela exclui uma série de situações, e ela exclui o próprio pai, a mãe, e ela exclui quem ela é. Ela está se excluindo. Provavelmente essa pessoa num determinado momento da vida dela vai ter muitos problemas, ou de relacionamento, ou de saúde, ou de autoestima, porque não se enganem, tá? Geneticamente a gente é 50% mamãe e 50% papai. Você querendo ou não, você conhecendo eles ou não, você se agradando deles ou não. E sabe o que é mais interessante? É que muitas das pessoas que excluem um dos pais ou ambos e criticam e condenam o seu comportamento, a sua personalidade, seu jeito de ser, num determinado momento da vida se pegam agindo igualzinho. É inconsciente. O inconsciente, por amor, vai repetir o padrão. A sua consciência exclui seu pai, mas o seu inconsciente ama e honra o seu pai. Então ele vai fazer alguma coisa igualzinho, mesmo que seja aquilo que você sempre detestou a vida toda, tá? Então, hashtag fica a dica. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu quero falar para vocês. Então, as consequências de raízes fracas podem ser doenças, pode ser problema de baixa autoestima, pode ser problemas de relacionamento, pode ser emaranhados, né, sistêmicos. E tem uma outra coisa muito interessante, que são os pactos de lealdade, né? Esse exemplo que eu dei de um filho que na consciência exclui o pai e inconscientemente se pega repetindo um padrão comportamental, um destino, é uma lealdade familiar. Inconscientemente ele está sendo leal a esse pai, né? Então, assim, a gente tem uma dinâmica muito interessante que a gente faz dentro da formação de constelação com os nossos alunos, que é colocar arquétipos, representações das áreas da vida da pessoa, né? Então a gente bota saúde, a gente bota relacionamentos interpessoais, a gente bota o relacionamento afetivo, né? O amor, e a gente bota profissão, e a gente pode botar dinheiro, por exemplo, tá? 5 arquétipos. E a gente coloca a pessoa de frente para esses arquétipos para ver como é que estão as raízes dessas pessoas, né? Porque assim, se a gente é uma grande árvore e a nossa força está na raiz, o que vai acontecer? Essa raiz vai trazer a seiva, o alimento que a gente precisa para crescer. Então essa árvore vai estar frondosa, né? Vai ter, meu Deus, como é que é o nome? Galhos, né? Frondosos, vai dar flores, folhas, vai dar frutos, vai levar a vida adiante, que esse é o movimento da vida, esse é o movimento da constelação. Tomar o que a gente recebeu dos pais e levar adiante. Receber a vida, tomar a vida nos braços e continuar levando a vida adiante, seja através dos filhos, seja através do trabalho, seja através de se colocar a serviço da humanidade, enfim, cada um vai ter uma forma de recompensar os pais levando a vida adiante. Até me perdi aqui no exemplo da árvore. Então, tá, eu botei os arquétipos, tá. E os braços, os 5 arquétipos são como se fossem galhos dessa árvore. E aí a gente vai ver se essa árvore está forte ou se tem algum galho ali fraco, frágil, caindo, quebrando. E aí é muito interessante que as pessoas que conseguiram entender essa dinâmica sistêmica e tomaram os pais no coração,
esses arquétipos eles vão se manter firmes, sabe? Fortes. As pessoas que não conseguiram ainda entender esse processo e tomar o pai e mãe, aí o amor cai, o dinheiro vira de costas, se afasta, você começa a ver o caos na vida da pessoa. Então você tem assim um olhar panorâmico de como que tá a vida da pessoa, né? E aí, dependendo, você leva adiante a dinâmica colocando o pai e a mãe, e para ver como que a pessoa se comporta diante do pai e a mãe. E aí, quando você consegue, né, se essa dinâmica evolui, por exemplo, uma constelação, e a alma da pessoa entende que é preciso mudar, que é preciso mudar o olhar, que é preciso mudar a postura, que é preciso incluir, que é preciso voltar para o seu papel hierárquico na família, que é preciso buscar um equilíbrio. Aí você vê esses arquétipos se levantando e se fortalecendo de novo, né? Então, assim, gente, vou dar um exemplo mais prático. A vida vem do nosso pai e da nossa mãe, né? Se a gente não toma pai e mãe no coração, se a gente não aceita o pai e a mãe do jeito que eles são, sem julgamento, sem cobrança, sem reivindicação, a gente não toma a vida completamente. A gente vai tomar pedaços de vida, a gente vai ficar capenga. E se eu estou excluindo meu pai e minha mãe, ou só meu pai, eu estou excluindo metade de mim. Eu não estou inteira. Eu não estou inteira comigo, eu não estou inteira com o outro, eu não estou inteira para a vida. Sabe? E para umas pessoas vai ser mais fácil, para outras não. A gente tem muitos traumas, sabe? Vamos botar aí, assim, chutando aí, que o nosso inconsciente é 92% e 8% é consciente. Então a gente só sabe da gente 8%. O resto é inconsciente. Nossos desejos, nossas escolhas, por que a gente fez isso, não fez aquilo, é tudo inconsciente. E aí, nesses 90 e poucos %, estão submersos nossas experiências de prazer e de desprazer, nossos traumas. Então, é aceitável que a gente passe por essa vida que passa muito rápido, nos trabalhando, fazendo um trabalho de autoconhecimento, fazendo terapia, fazendo constelação, e a gente limpa do lado, daqui a pouco aparece um outro negócio, sabe? Então, assim, os maiores inimigos estão dentro da nossa mente, né? Então, assim, abraça os seus demônios ou eles vão te atacar pelas costas. Para de jogar para baixo do tapete. Não é o destino, não é a vida, não é o vizinho, não é o marido, não é a mulher. É você. Né? Então, assim, a constelação, ela traz essa autoconsciência, ela traz essa visão sistêmica para nossa família, para a vida e para as experiências, que é muito rica, muito bonita. E ela traz a autorresponsabilização pelas nossas experiências. A psicanálise já diz isso há muitos séculos, né? De que a gente atrai algumas experiências, a gente fica num padrão de repetição, num disco arranhado, né? A não ser quando a gente torna consciente um trauma, é que a gente para de repetir. Existem outras formas de dizer isso, né? Os espiritualistas falam, enquanto você não aprender a lição, ela vai ficar voltando, retornando, né? Jung também falava, se você não conhece, se
você desconhece a história da sua família, ela vai virar o seu destino. É isso aí, as maldições hereditárias. Então, assim, é a gente se conhecer, é a gente olhar para nossa sombra, é a gente abraçar a nossa sombra, incluir a sombra. A gente é luz e sombra. O universo, ele é dual, né? Noite e dia, tristeza, alegria, sol, sombra. Então assim, a gente vai transitando nessas nuances, como se fosse uma dança harmônica. Não dá para viver só na luz o tempo todo, não dá para viver só na sombra. A gente tem que saber entrar e sair. Não dá para ficar na alegria o tempo todo, isso vira euforia. Nem dá para ficar na melancolia o tempo todo, vira depressão. Não dá. Quer dizer, até dá, a escolha é de vocês, né? Mas não é saudável eu ficar me vitimizando por tudo que aconteceu. Eu me vitimizar não me tira do lugar, não me tira da dor e do sofrimento, né? Mas quando eu olho para minha história e aceito que aquilo aconteceu, que eu não posso voltar lá e mudar o passado, isso é fato, e eu resolvo olhar para frente e fazer diferente a partir desse momento, eu me fortaleço com o que aconteceu de ruim na minha vida. Então, assim, a constelação, ela nos ensina isso tudo. E é um grande processo, e a gente está sempre se surpreendendo com questões inconscientes que vão vindo à tona, né? Poxa, eu não sabia que realmente lá no fundo eu não estava liberando a minha filha para ela tomar o pai dela, porque eu tenho um monte de mágoa dele. Eu não tinha consciência. Aí eu vou fazer uma constelação e vejo lá a minha representante puta de ver a minha filha indo para perto do pai. Ou seja, eu inconscientemente estava excluindo o pai da minha filha e isso estava tendo consequências, né? Isso é só um exemplo hipotético, mas é um exemplo. Muitas mulheres passam por isso, muitos homens passam por isso nesse momento, né? De se perceber a sua alma, o seu inconsciente tendo uma postura e um comportamento diante da vida, de uma situação, e você não tinha a mínima ideia, né, que estava fazendo dessa forma, exatamente porque estava inconsciente. Se está inconsciente, está escondido, você não está vendo. Outras pessoas podem até ver, mas a pessoa em si realmente ela não está vendo. Então, gente, a mensagem que eu queria trazer hoje é que nós temos raízes, nossas raízes são nossos pais e nossos ancestrais, e que para fortalecer essas raízes, para a gente estar forte, para ir para a vida, né, e encarar todos os desafios que ainda virão, porque a vida né, um eterno se equilibrar numa corda, né? Tem horas que tá tranquilo, tem horas, né? Ou até como o mar, né? Tem horas que tá tranquilo e sereno, tem horas que tá de ressaca, tá agitado. Então, pra gente estar forte para lidar com isso internamente, a gente tem que fortalecer as nossas raízes, e ela começa na mudança de olhar para os nossos pais, para a nossa história, para os que vieram antes, né? Fazer as pazes com eles, com a nossa história, aceitar tudo como foi, deixar com eles o que é deles, receber deles o que de bom eles nos deram, principalmente a vida, né? E a partir daí olhar para a vida e receber o que a vida tem para nos entregar, né? Tudo mais que a gente deseja tanto, que a gente pediu aí no ano novo, né?
amor, saúde, prosperidade, sucesso, só pode vir porque antes veio a vida, né? E se não tem vida, não tem nada disso. E esse dom maior que é a vida foram nossos pais que nos deram. Então sejamos gratos aos nossos pais. E a partir do momento que você tem essa atitude de humildade, de reverência com seus pais, você se libera para receber o que vem a partir da vida. Você se libera para receber a sua herança, as moedas, né, entre aspas, que você herdou dos seus pais, que é tudo que a vida pode te proporcionar de melhor, tá? Eu queria deixar aqui registrado que o nosso curso de constelação familiar com bonecos de mesa e de água começa dia 10 de janeiro. Então quem quiser informações ou se inscrever, me chama no direct ou no WhatsApp. E em março começa a nossa formação completa de 7 meses para constelação com grupos, né? Quem quiser informação também é só me chamar. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi conversado, sobre o que foi falado? Pode perguntar, que eu já vou encerrar a live. Acho que já bateu 1 hora aqui. Obrigada pela presença de todos. Obrigada por quem ficou até o final. Eu vou deixar a live gravada. E se você quiser, você comenta embaixo, faz as suas perguntas, eu vou respondendo. E compartilha com quem você acha importante, tá bom? Bom, já que não veio nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui, tá? Segunda-feira vai ter roda de cura, 8 horas. E terça-feira eu volto com um papo sistêmico também às 8, com mais um tema de constelação. Se vocês tiverem sugestão, escreve pra mim, que vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Um beijo, bom restinho de semana pra vocês. Tchau, tchau.